Evangelho de João, capítulo 11, do 22 em diante, nós lemos o seguinte: Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta: irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto,
para uma cidade chamada Efraim e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Oremos. Deus Altíssimo, ajuda-nos a, nesse pouco tempo que temos, aprender tantas lições que esse texto nos traz, Senhor. Ó Deus Altíssimo, dá-nos da iluminação do teu entendimento, do nosso entendimento, para entendermos a tua palavra, Pai, e por ela sermos vivificados, avivados, por ela, ó Deus, recebermos a fé para a vida eterna. Mais e mais, te pedimos a tua palavra e da tua graça sobre nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o ditado popular diz que na vida há jeito para tudo, menos para a morte. Se você concorda com esse ditado popular, eu quero chamar a tua atenção para refletir sobre a sua fé. Crente não concorda com esse ditado popular. Crente não acha que nem para a morte tem jeito nessa vida. O texto que acabamos de ler mostra que, apesar de morte e ressurreição serem inseparáveis, é justamente por esse fato que a morte tem solução, a morte não é o final. Esse texto que lemos nos conta o sétimo e último sinal exposto por João nesse evangelho. Como o próprio João diz lá no capítulo 20, versículos 20 e 21, Jesus fez muitos sinais. Mas João registrou apenas aqueles que eram suficientes para que viéssemos a crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Nós já aprendemos sobre Jesus transformando água em vinho, o primeiro sinal. Aprendemos sobre Jesus curando o filho de um oficial do rei à distância, segundo sinal, capítulo 4 de João. Aprendemos sobre Jesus curar um paralítico na porta das ovelhas, onde ficava o tanque de Betesda, onde se ajuntavam ali todos os enfermos que iam ao templo. Capítulo 5, versículos 5 a 8 de João, terceiro sinal. Aprendemos sobre Jesus multiplicando pães e peixes, mostrando que ele realmente era o mesmo eu sou que alimentou o seu povo no deserto com o maná do céu. E ali ele se apresenta inclusive como o pão da vida. Quando ele manifesta o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães e peixes, ele pela primeira vez diz: eu sou o pão da vida. Aprendemos sobre Jesus no mesmo capítulo 6, andando sobre o mar, o quinto sinal da sua divindade, da sua messianidade. Aprendemos no capítulo 9 sobre Jesus curando um cego de nascença com a sua saliva misturada à terra. E ali ele de novo diz: eu sou a luz do mundo. O Evangelho de João tem 7 sinais e 7 afirmações de Jesus dizendo: eu sou, mostrando a sua unidade, a sua divindade, com aquele que se apresentou para Moisés, e Moisés perguntou o nome e disse: eu sou. Porque ele é, ele sempre foi, ele sempre será. Ele é autossuficiente, ele é o Criador, ele é o governador, ele é aquele que domina, inclusive, sobre a morte. E como nós lemos nesse texto, Jesus anuncia a ressurreição. Já havia feito isso antes em João 5, 27 a 29. Você pode ver. Jesus anuncia
que a ressurreição não é poesia, não é fruto da imaginação, mas é uma promessa que há de se cumprir na história. João 5, versículo 27 a 29, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Então, primeiro Jesus anuncia a ressurreição. Ressurreição que quando ele morre, é demonstrada em Mateus 27, 50 a 53, muitos dos que estavam mortos ressurgem naquele exato momento da morte de Jesus Cristo na cruz. A ressurreição que o autor de Hebreus narra, capítulo 11, versículo 35, dizendo que muitas mulheres receberam os seus mortos. Mais uma ressurreição que 1 Coríntios 15, 6 mostra que não era uma ressurreição para a vida eterna. Como todas as situações de ressurreição narradas no Evangelho até aqui, e narradas inclusive no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento houveram ressurreições ministradas por Deus através, por raras situações, de profetas como Elias, Eliseu. Ressurreição é um fato histórico. Por isso que sempre que sou levado a ministrar um ofício fúnebre em algum cemitério, eu sempre faço questão de dizer, olha, haverá um dia em que esse lugar calmo e tranquilo será um grande tumulto. Haverá um dia que todos os cemitérios deixarão de ser esse lugar perene, calmo, de fala baixa, e se tornarão um grande tumulto. Porque eu creio no que Jesus anunciou. Ele anunciou, haverá ressurreição. Uns para a vida, outros para a morte. Nesse mesmo texto, Jesus apresenta a ressurreição para a vida. Nem todos ressuscitarão, mas nem todos ressuscitarão para a vida. Nem todos ressuscitarão para a vida eterna. E Jesus apresenta a ressurreição para a vida. Porque ele mesmo não apenas é o proclamador da ressurreição, ele mesmo não é apenas o promotor da ressurreição, ele mesmo se apresenta afirmando na sua quinta afirmação no Evangelho de João que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Onde Jesus está, a morte não persiste. Onde Jesus se manifesta, a morte não persiste. Eu acho muito interessante, nosso irmão reverendo Augustus, falando desse texto, ele destaca, você já percebeu que nos evangelhos, em nenhum momento, algum morto está na presença de Jesus? Quando Jesus chega em situações que a morte tinha acontecido, a vida ressurge. Porque ele é a ressurreição. Ele não apenas anuncia e não apenas promove, como se fosse pouco. Quem pode dizer? Qual o melhor dos médicos que pode dizer, não tem problema, se morrer eu ressuscito? Qual o doutor que pode dizer, não tem problema que está doente, se morrer eu ressuscito? Jesus não apenas diz, eu tenho o poder da ressurreição, mas ele diz, eu sou a ressurreição. Ressurreição para a vida que ele garante por meio da fé. Fé que é indispensável para ainda que morramos, venhamos à ressurreição e não uma ressurreição da condenação, mas uma ressurreição da vida eterna. A mesma fé do mais famoso dos versículos do Evangelho de João, que se todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Assim Jesus apresenta a ressurreição para a vida.
uma ressurreição que nem a morte consegue separar. A ressurreição que Paulo, em Romanos 8:37 diz: quem tem essa fé é mais que vencedor, porque está em Cristo Jesus. Então, nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem principados, nem qualquer outra coisa pode separar do amor de Deus. A fé que dá acesso a essa ressurreição para a vida não é aquela fé que todo mundo tem. Não é aquela fé que o Gilberto Gil canta que ele tem e a fé não costuma falhar. Não é aquela fé que até os demônios têm e tremem, como Tiago 2,19 afirma. Até demônio tem fé. A fé é essa fé que a própria Maria, no versículo 27, diz: sim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Tem muita gente que acredita em Jesus como um psicólogo, como um mestre, como um filósofo, como um sábio, como um profeta, mas não tem essa fé do Cristo, do Filho do Deus vivo. A mesmíssima afirmação que saiu dos lábios de Pedro, conforme Mateus 15:16, e quando Pedro respondeu à indagação de Cristo: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: sobre essa rocha estabelecerei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É necessário fé na palavra, fé na revelação, para que a sua ressurreição não seja uma ressurreição para condenação, mas seja uma ressurreição para a vida eterna. Jesus ainda nesse texto, e eu vou correr bastante, a gente tem pouco tempo e muitas coisas ainda hoje, Jesus conduz ao reconhecimento da morte. Queridos, só dá valor para a ressurreição quem reconhece o que é morte. Você não vai sentir necessidade de ressurreição enquanto você não estiver verdadeiramente diante da morte. Acho que a primeira vez que eu dei valor na verdade da ressurreição foi quando eu peguei nos pés, nas pernas geladas, enrijecidas do meu avô, que morreu na cama da sua casa, e ajudei a colocá-lo dentro do caixão. Ali foi a primeira vez que eu percebi: nós somos pó, e ao pó voltaremos. Só entende a grandeza da ressurreição quem realmente entende a dureza, a profundidade da morte. As pessoas fogem desse assunto. Não vamos falar de morte, não. É necessário entender, compreender e reconhecer. E Jesus, nesse texto, leva-os até essa compreensão. O texto que nós já lemos é a continuidade daquele retardamento de Jesus à sua viagem para ir ao encontro de Lázaro. Jesus não sai assim que recebe a notícia da doença de Lázaro. Ele retarda a sua viagem até ali. E quando ele chega na casa, ele pergunta: onde sepultastes? Tanto expondo a sua humanidade e a sua humildade, quanto expondo a sua profunda e grande pedagogia. Ele dirige a atenção aonde ele está. Todos são levados àquela sepultura. E ao chegar naquela sepultura, como a maioria dos velórios, diferentes reações. Uma das coisas que o Espírito Santo começou a usar quando ele era adolescente ainda, para me chamar à regeneração, era justamente pensar no meu velório. Pensar no que seria se eu não acordasse no dia seguinte e como seria o meu velório. E aí o Espírito Santo me fazia refletir sobre
como eu era alguém que não faria a mínima falta. Como eu era alguém sobre quem as pessoas no velório não iam estar chorando ali profundamente, copiosamente. Estariam ali, quem sabe, contando piada, matando tempo. E quem já passou por um longo velório sabe que, inevitavelmente, alguns grupinhos ali, depois da primeira meia hora, depois da primeira hora, começam com os mais inúteis diálogos. A impiedade aflora. Né? Até entre crentes, a impiedade aflora. E foi o que Jesus encontrou ali naquele velório. Uns viram a comoção de Jesus, empatia, né? Está muito em moda a palavra. Muitos empatizaram, ou seja, compartilharam das mesmas emoções de Jesus, mas outros olharam e falaram: ué, não curou cego? Por que não ressuscitou esse aí? Por que não chegou a tempo? Então, Jesus, diante daquilo, e eu creio que essa insensibilidade, essa evidência de como é feia, horrível a pecaminosidade humana, é que leva também Jesus a se agitar. Não apenas agitado pelo sofrimento de quem ele amava, mas agitado por ver o tamanho da queda. E aí, ele leva-os a reconhecer a morte. Ele não foge da morte. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham sido avisados, em Gênesis 2, 16 e 17, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Em Gênesis 3, 8 a 11, o próprio Deus vem até aqueles que estão em acelerado estado de caminhar para a morte, pois eles comeram o fruto. Adão e Eva comeram o fruto. Experimentaram a vergonha, fugiram da presença de Deus, e Deus os faz reconhecer o que estava levando eles à morte. Deus pergunta: comestes do fruto que eu disse não deveriam comer? Deus leva-nos a reconhecer a gravidade da morte. E Jesus, naquele contexto, faz isso. Ele manda: tirem a pedra. E ao dar aquela ordem, a Marta, irmã do morto, aquela mesma que no versículo 27 disse: sim, Senhor, eu tenho crido. Aquela mesma que disse: eu creio que ele há de ressurgir. Essa mesma olha para a morte como realmente a morte é e diz: Senhor, já é de 4 dias, já está fedendo, já cheira mal. Era necessário olhar para a morte como realmente ela é. Vários comentaristas vão trazer causas e razões pelo porquê Jesus mandou ir lá remover a pedra. E eu concordo com um grande reformador da Idade Média, João Calvino, que comentando esse texto, ele diz que Jesus mandou eles irem lá justamente para sentirem o cheiro da podridão. Para que não houvesse dúvida de que era morte mesmo. Afinal de contas, havia entre eles uma crença que até o 3º dia o espírito tinha saído do corpo, mas ficava ali por perto. E quem sabe podia. Havia essa crença. Nada bíblico, mas era uma crença na época. E até hoje nós sabemos, né? Passou de 48 horas, a rigidez cadavérica se desfaz, e aí tudo quanto é coisa ruim e da nossa natureza começa a aflorar naquele que faleceu.
Se você for ler fisicamente sobre a morte, você vai ler que as, as primeiras a consumir o nosso corpo após a morte são aquelas bactérias que já estão em nós. É uma corrupção de dentro para fora. Depois é que vem as moscas e os insetos. Não. Então, queridos, desculpa não poupar detalhes, mas é para você realmente entender que Jesus queria que eles fossem lá e entendessem. É morto de verdade. Olhe para a morte, enfrente a morte, reconheça a morte, porque senão eles não entenderiam a grandeza do milagre. Não entenderiam que era a ressurreição de verdade. Não era parada cardíaca, não era dessas doenças que o morto volta, não. Era morte de verdade. Então, daí Jesus agradece as condições diante das testemunhas. Antes de Jesus dar a ordem para a ressurreição, Jesus olha para os céus e diz: graças te dou, ó Pai. E é uma lição de Jesus que nós devemos colocar em prática quando Paulo registra lá nas cartas aos Tessalonicenses: por tudo dai graças. Jesus estava dando graças, inclusive porque a morte já dava evidências, para que fosse crida numa ressurreição de verdade, numa ressurreição que não fosse questionada. Jesus dá graças a Deus, testemunhando. E aí, irmãos, se Jesus, que era Jesus, conversava com o Pai e era grato, quem somos nós para ter uma vida de oração medíocre e murmuradora? Quem somos nós para reclamar do que está faltando ou de quem está sofrendo? Por tudo, dai graças. Quando a gente lê lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem dos que são chamados por Deus e têm um propósito, é todas. Até o que é desconfortável, até o que faz doer, até o que faz a lágrima correr, até o que faz você se sentir sozinho, dai graças por tudo. E Jesus nos dá esse exemplo, dá o testemunho, como em outros momentos. Mateus 11, 25, ele diz: graças te dou, Senhor, porque revelaste isso aos pequeninos e ocultastes dos sábios e entendidos. Em Mateus 16, 17, ele diz para Pedro: graças dou, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Porque tudo que acontece é de acordo com a providência divina, concordância e agência, e sustento e direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministério de Jesus não era uma coisa assim que acontecia e daqui a pouco ele olhava para cima e falava: olha, Pai, essa deu certo. Não. Tudo foi decretado antes da fundação. Ele faz essa oração e ele diz aqui, para que quem não conhece a unidade do Pai com o Filho, reconhecesse o quanto eles eram um só, o quanto eles eram unidos. E aí, Jesus ordena a ressurreição. Lázaro, vem para fora. A mesma palavra que disse: haja luz e houve luz, haja céus e houve céus, haja terra, separe terra das águas. A mesma palavra que deu vida para um boneco de barro e para uma costela tirada daquele homem. A mesma palavra que Ezequiel profetizou naquele vale de ossos secos e fez os ossos todos se encontrarem e se encaixarem. E fez cartilagem e toda a carne cobrir aqueles ossos. A mesma palavra disse para Lázaro: sai. Ela obedeceu. E interessante, essa mesma palavra dá uma ordem para os que estavam presentes: desaitai-o e deixai-o ir. Deus não faz aquilo que o homem pode fazer.
Ao mesmo tempo que Ele é soberano sobre todas as coisas, no seu eterno decreto, Ele nos responsabiliza. Nos responsabiliza. E é por isso que nós lemos lá em Mateus 5, 29 a 30, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. Ele podia ter dito, Lázaro, sai. E Lázaro já saído de banho tomado, roupa nova. Podia. Por que não fez? Uma das razões é para a gente aprender isso. Deus não vai fazer o que é responsabilidade tua fazer. Tua. É preciso que a gente faça aquilo que Deus delegou para que façamos. Ainda mais 2 pontos finais que eu preciso destacar nesse texto. Qual foi o resultado desse grande milagre? Daquele corpo que já estava exalando mau cheiro como evidência da sua corrupção, do seu apodrecimento, aquele corpo saltar e ser desenfaixado e continuar vida normal. Qual foi o resultado? O que você faria? Você abraçaria Jesus? Você louvaria Jesus? Você confiaria em Jesus? Ou você ia se juntar com seus amigos para planejar um plano para de uma vez por toda matar aquele Jesus? Incrível, né, irmãos? O mesmo milagre desperta 2 reações completamente opostas. Alguns daqueles judeus, diz o versículo 45, creram. E esse é o alvo para aqueles e para nós, que creiamos, que confiemos, que tenhamos certeza que aquilo que a gente não viu, nós vamos ver. Que os cemitérios que hoje estão calmos, um dia vão ser um grande tumulto. Que a voz de Deus dada, quando a sua trombeta tocar, trará todos os mortos à ressurreição. Nós devemos crer. E crendo nesse Jesus, crendo num Jesus que é assim poderoso e soberano, descansar. Que se até para a morte tem jeito, por que eu preciso ficar aflito com aquela parte do meu corpo que dói, com aquele laudo de uma doença fatal, com aquela crise econômica, com aquele risco de, quem sabe, não ter a segurança do emprego? Por que eu preciso temer? Se o Jesus que eu creio, louvo e confio e que cuida de mim, e não poupou nem mesmo sua própria vida para me dar vida eterna, é aquele que dá jeito até na morte. Devemos crer. Mas, cuidado. Gente que conhece a Bíblia, doutores da lei, religiosos, em vez de abraçar essa fé, em vez de se colocar aos pés desse Senhor, foram planejar a morte dele. Por inveja. Inveja. Isso que a gente precisa aprender, a se alegrar com os que se alegram. Eles dizem aqui, olha só, versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ah, maldito Deus que existe dentro do coração humano. Não o Deus verdadeiro, mas o Deus que às vezes é chamado de rei na barriga, sabe como é que é? Aquele que não quer perder o lugar, que não quer perder o trono, não quer deixar de ser o centro das atenções, não quer deixar de ser o famoso, poderoso. Aqui, eles estavam com medo de perder a vaga no templo, de perder o domínio religioso. Eles estavam com medo. Religiosos, gente que conhece a Bíblia. Aquele que está de pé, veja que não caia. Mas como nós já vimos, o governo desse Deus é tão perfeito que usa a boca de um deles para profetizar exatamente aquilo que ia acontecer. Olha, um do povo tem que morrer para reunir as ovelhas desgarradas em um só corpo. Versículo 21.
52. Um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. Queridos irmãos, bendito seja o Deus que governa todas as coisas. E que até quando seu filho foi alvo de inveja, foi alvo do plano mais sórdido, da maior injustiça, era o cordeiro sendo morto para reunir todo um rebanho que estava disperso. E por isso hoje, eu e você, podemos dizer que somos corpo de Cristo. Podemos participar do pão e do vinho, dizendo, eu sou um só com Jesus. Mesmo pecador, mesmo tão imperfeito, mesmo condenado ao salário do pecado que é a morte, sim, mas unido a Ele pela fé. A fé que dá acesso à vida eterna. A fé que dá acesso ao perdão dos pecados. A fé que faz toda a diferença, não só na vida, mas principalmente na morte. Meus irmãos, sempre que a gente olhar para uma situação de morte, lembremos que junto com ela está a ressurreição. Sempre que a gente estiver diante de alguém querido nosso, dentro de um caixão, lembre que essa pessoa está pronta para o maior dos milagres, maior do que qualquer cura, que é a própria ressurreição. Meus irmãos, louve a Deus, não só pelas vidas, mas até pela morte, porque é condição de Deus manifestar sua glória no dia que Cristo vier para separar os da ressurreição da vida, os da ressurreição da morte. Louve a Deus, se você tem certeza que se você não acordar amanhã, você está com Deus. Não porque você é perfeito, santo e um religioso exemplar, mas porque você tem fé no Filho de Deus, aquele que Deus enviou para resgatar da condenação do pecado e dar acesso ao trono de graças e à vida eterna.